Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, ainda mais no momento em que nós vivemos situações absolutamente conturbadas e perturbadoras e que não são de conhecimento da grande parcela do povo brasileiro, e aí se faz cada vez mais importante nós termos esse nosso espaço aqui para jogarmos luzes cada vez mais sobre situações muito complicadas, situações que precisam ser enfrentadas e esclarecidas ao máximo aqui no nosso país. Antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque faz a gente chegar a mais pessoas como você e enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são muito importantes aqui no nosso portal. Gente, hoje, na CPI da Covid, uma advogada representando um conjunto de médicos tornou público aquilo que já era de conhecimento nos meios médicos, mais específicos, e também dos grandes veículos de comunicação que têm se omitido em relação à cobertura da Covid, por incrível que pareça, eu vou mostrar aqui algumas situações para vocês, desde o início dessa pandemia, e todos voltados ao mesmo propósito, sempre em busca de vantagens econômicas. O Grupo Prevent Senior usou várias pessoas ali como cobaias que acabaram morrendo porque não queria ter uma despesa muito grande com a internação dessas pessoas. Então disseminaram ali remédios, o tal kit, que foi propagandeado. À época eu cheguei a fazer um papo aqui no nosso Portal do José denunciando esse tipo de situação, a omissão do Conselho Federal de Medicina em relação a toda essa situação que estava acontecendo no nosso país e que revela que nós estávamos nas mãos de criminosos em várias áreas, desde a presidência da República até nesses organismos, nessas pessoas que estão no entorno do presidente da República. Gente, existe uma figura no Código Penal que mostra como o presidente tem uma responsabilidade objetiva, direta, e essa responsabilidade nunca foi elucidada para o povo de uma maneira geral. Se essa responsabilidade fosse colocada de uma forma bem clara, bem evidente, vocês acham que o presidente teria condição de ficar fazendo reuniões com aglomerações por todos os lados durante toda a pandemia? Que ele teria somente 53% de pessoas que reprovam o governo dele como ruim ou péssimo? A gente não teria muito mais pessoas esclarecidas com esse tipo de situação? Que a gente teria no nosso país muito menos mortos por conta da pandemia? E o presidente, todos os dias, ele se auto-incrimina. Quando ele diz que, eu não fechei nada, não fechei nenhum botequim, mas deveria ter fechado. O Código Penal, gente, no seu artigo 13, parágrafo 2º, ele cria uma figura chamada a do garantidor. Quem é o garantidor? É aquele cara que leva seus filhos para uma viagem, para uma excursão, é o cara que leva pessoas para Alpes, ou para florestas, ou para uma navegação, e essa pessoa assume a responsabilidade pelo bem-estar daquelas outras todas que ele está conduzindo. Se alguém sofre algum infortúnio, algum problema ali, ele é a primeira pessoa a ser responsabilizada no meio da história. E o presidente da República? É a mesma coisa. Ele, quando assume a presidência da República, de um certo modo, ele assume a posição de garantidor em relação aos direitos sociais, à saúde pública, a atos que ele pode fazer alguma coisa. O presidente, se ele é avisado que nós estamos diante de um problema seríssimo, de uma pandemia que vai matar muitas pessoas e que ele deve adotar providências científicas ou com base na ciência, ele não adota, ele está assumindo o risco dos resultados dessa situação. E ele ficou preocupado do mesmo modo que a Prevent Senior ficou, ou seja, com dinheiro, com capital político, com não ter um desgaste durante a sua trajetória à frente do nosso país, que foi uma burrice incomensurável, uma burrice política, porque ele poderia ter virado um grande líder no meio dessa história, chamado os governadores, os prefeitos, ter tido ali os meios de comunicação todos empenhados em combater a doença no nosso país. Ele fez exatamente o contrário, por pequenez mental, por ignorância, por egoísmo, por bandidismo. E esses números que nós temos no nosso país não são frutos apenas do acaso, né, gente? Muitas pessoas acham que eu pego assim no pé do pessoal da Globo, da Rede Globo. Não é. É a questão pessoal, gente, é a questão estratégica. É a maior emissora de comunicação
da América Latina. E na medida que eles não explicaram para o povo brasileiro que nós tínhamos um presidente omisso e que estava ajudando o vírus a se disseminar, apenas fazendo matérias em hospitais, fazendo a cobertura dos médicos, botando a fotografia desfocada das pessoas que morreram, fazendo aqueles anúncios fúnebres no final, né, com semblantes tristes, eles nunca colocaram para o povo a responsabilidade direta do presidente da República. Porque não é possível as pessoas saírem se aglomerando sabendo que iam morrer, as pessoas não cuidarem de si. Isso foi falta de informação. E como eu disse a vocês, se eles colocassem essa responsabilidade nas costas do presidente, o presidente sofreria um impeachment desde o começo. Ele em todo instante está fazendo as suas aglomerações ainda nos dias de hoje. Hoje o Bolsonaro, ele estava num evento, eu acho que eu não peguei aqui, deixa eu ver se eu peguei aqui. Ele estava num evento, gente, entregando títulos de propriedades rurais. O Bolsonaro, ele fala de tudo, ele só não fala do evento que ele foi participar. Ele fala daquelas mesmas estupidezas, que o Brasil vai ficar nas mãos dos socialistas e que não sei o quê. Ele não tem culpa, ele é um resmungão, ele só fica resmungando. O preço do combustível está subindo, não posso fazer nada, a energia vai subir, eu não posso fazer nada. Ele não pode fazer nada em nada. E aí hoje teve uma pérola, que eu nem vou colocar para vocês, a gente vai ver aqui o que está acontecendo. Né? A Petrobras está subindo o preço dos combustíveis de novo. Mas lá pelas tantas ele disse o seguinte: quem sou eu? De onde eu vim? Como cheguei até aqui? Para onde vou? São perguntas que não temos respostas. Então ele não tem resposta nem quem ele é, e nem de onde ele veio, e nem como ele chegou até ali. Né? Isso aí é só para ilustrar um pouco. E do ponto de vista concreto, o Brasil elege um presidente para cuidar dos seus interesses, como esses aqui, como o aumento do combustível, que eu não sei como é que ele vai se ver livre agora com os caminhoneiros, né, que já foram absolutamente ludibriados em grande parcela por conta do comportamento do presidente, e agora vão ter que, para abastecer os seus caminhões, vão gastar mais um dinheirinho forte, além do custo de vida dos próprios caminhoneiros, está subindo de uma forma devastadora, como de todos nós, todas as pessoas aqui no nosso país. E o incrível também é ver nas redes sociais bolsonaristas essa devoção pessoal. Eles me lembram muito aquilo que acontecia com os faraós, né? Tinha um faraó chamado Djer, ele foi enterrado lá na sua pirâmide com 318 escravos, né? Porque eles achavam que iam passar para um outro mundo e já levavam ali as pessoas para servirem ao faraó. E muitos iam ali de bom grado, né? Não vou porque eu quero estar com o faraó lá no outro mundo. O outro mundo vai ser muito melhor. Às vezes, quando eu vejo o que aconteceu no Egito e a gente vê, por exemplo, essa devoção absolutamente irracional em relação ao presidente da República, as pessoas entram aqui no portal e mandam eu chorar. Chora como se eu tivesse pessoalmente triste do Bolsonaro estar fazendo o pior governo do nosso país, está matando pessoas com comportamento. Gente, vamos falar aqui dos meios de comunicação para a gente colocar aqui a forma mais concreta essas críticas que eu faço à falta de cobertura jornalística correta para fins políticos, para manter o presidente da República à frente do nosso país, porque ele garante, por outro lado, que Paulo Guedes continue a nos assaltar a cada minuto que a gente está conversando aqui. Se vocês se lembrarem, há 8 anos atrás, a gente teve a tragédia na Boate Kiss. Morreram 242 pessoas. 242 pessoas equivalem, hoje, se a gente pudesse transformar o que está acontecendo aqui no nosso país, nós teríamos hoje aproximadamente 2.400 boates Kiss, ou 2.500 boates Kiss, de pessoas mortas pela Covid aqui no nosso país. Naquele período, os meios de comunicação ficaram o tempo todo sobre o episódio, responsabilizando e procurando identificar quem foram os responsáveis por ação ou por omissão naquele infortúnio. Por que não se fez isso com relação à Covid, onde nós temos mais de 2.400 boates com pessoas mortas aqui no nosso país, ou 300 torres gêmeas, 400 torres gêmeas, sei lá. Os números são superlativos aqui no nosso país. Não é possível que esse tipo de situação tenha acontecido aqui e não tenha havido responsáveis por esse tipo de situação que aconteceu no nosso país. E a gente vai ver na revelação da Prevent Senior, dessa situação que chegou ao nosso conhecimento. Aqui tem outras situações aqui,
Lembrando aqui que uma das bases de apoio do Bolsonaro é essa aqui, né? São as criaturas aqui, 16 entidades religiosas que concentram 80% das dívidas das igrejas junto ao fisco. É dinheiro que foi sonegado, não é dinheiro de fiel, não é contribuição de fiel, não, é dinheiro de atividades privadas. Mas isso vai merecer um outro papo, eu tinha separado isso para falar em outra ocasião, a imagem apareceu aqui. Mas eu queria falar dessas situações aqui, ó, de como a família Bolsonaro ela estava envolvida nesse genocídio de uma forma consciente, fazendo contas, fazendo cálculos ali, apenas do ponto de vista político e econômico, sem se importar com o povo, para o qual o Bolsonaro foi eleito para proteger, para zelar pela saúde. Disse Eduardo Bananinha aqui num dos seus vídeos. Publicação de renome internacional a favor da hidroxicloroquina. Dia ruim para quem torce pelo vírus. Parabéns à Prevent Senior. Isso é uma pesquisa feita, séria, feita com ciência e não com politicagem disfarçada de medicina. A esquerda fará de tudo para derrubar essa pesquisa. Pois é, a gente está vendo que pesquisa era essa. Se Youssef Mengele se reencarnasse aqui no nosso país, ele estaria trabalhando no governo Bolsonaro, com a família Bolsonaro feliz da vida, fazendo todo tipo de experiência. E a família toda, né? Aqui o Flávio Bananinha, o Flávio Chocolate, dizendo, Prevent Senior diz ter estabilizado a situação, tem vagas na UTI, já deu alta para 400 pacientes que tiveram Covid e criou o protocolo que reduziu de 14 para 7 dias tempo de uso de respiradores. SUS nunca procurou para saber qual foi o protocolo usado. Ainda bem, né? Porque se procurasse a gente ia ver que o genocídio estava rolando. Aí vem o Bolsonaro sempre com as mentiras. Gente, isso é crime de responsabilidade. Diz assim, estudos clínicos. Que estudos clínicos? Estudos clínicos demonstram que o tratamento precoce com antimaláricos podem reduzir a progressão da doença, prevenir a hospitalização e estão associados à redução da mortalidade. Tudo mentira, tudo cascata. Gente, como eu digo a vocês sempre, não é possível que o povo brasileiro se estivesse devidamente informado que o Bolsonaro não fosse responsabilizado desde o começo pelas suas omissões. Eu fiquei estarrecido aqui quando os telejornais ficaram absolutamente em silêncio quando o Supremo Tribunal Federal, para proteger o povo brasileiro, disse que o Bolsonaro não poderia manter abertos os municípios e os estados, porque era isso que ele queria. E aí ele começou a usar isso em favor dele. Olha, eu não fiz nenhum tipo de ação porque o Supremo Tribunal Federal disse que isso era responsabilidade do município e do estado. Gente, eu invoquei várias vezes que o Supremo tinha que fazer uma propaganda, que os meios de comunicação tinham que desmentir o Bolsonaro, que ele estava falando desse tipo de situação. Isso confundia o povo brasileiro. Tem gente até hoje que repete essas mesmas coisas, que o Bolsonaro não fez nada. Hoje o senador Bezerra, na abertura da CPI, repetiu essa mentira. É gente assim descarada, é gente que mata e mente sobre a causa, sobre a participação, sobre como eles estão fazendo para o nosso país ficar mergulhado nessa situação. Felizmente, a CPI está materializando aquilo que foi escondido durante muito tempo. Porque se a gente ficasse só pela cobertura jornalística, gente, não ia acontecer absolutamente nada. Pelo menos agora, na CPI, nós estamos ali diante de provas robustas dos crimes cometidos pelo presidente da República, pelos seus auxiliares, por empresas que estavam lucrando no meio dessa história. Isso tudo vai ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República. E por mais que o senhor Augusto Aras queira sentar em cima desse resultado, ele não vai conseguir, porque daqui a pouco muda o governo, daqui a pouco ele também sai. Então, ou ele assume a responsabilidade republicana, ou ele estará cometendo crimes também, crime de prevaricação e crimes de responsabilidade sujeito a vários tipos de sanções. Eu espero, sinceramente, que o Conselho Nacional do Ministério Público tome providências contra o senhor Augusto Aras, que os senadores tomem providências contra o senhor Augusto Aras, que a OAB tome providências contra o senhor Augusto Aras, se ele nada fizer. Lembrando também, falando em providência, chegando aqui na nossa parte final, hoje eu ingressei com uma representação junto ao Tribunal de Contas da União contra a licitação que o governo quer fazer para fazer uma empulhação, uma enganação contra o povo brasileiro, gastando 450 milhões de reais
para fazer propaganda para o Bolsonaro, porque não tem como a gente esconder esse fato, num ano eleitoral. O mesmo governo que gastou 100 vezes menos com propaganda informativa em relação à pandemia, quer gastar 100 vezes mais agora para fazer proselitismo de obras que ele não realizou, que ele não iniciou, mas que servem como campanhas, que é o que ele está fazendo o tempo todo, para cima e para baixo, e cada vez mais assumindo que cometeu crimes de omissão aqui no nosso país e por isso tem que ser responsabilizado aqui e tem que ser responsabilizado fora do nosso país também. Gente, isso vai acontecer. Nós já passamos mais de 1000 dias de governo Bolsonaro, ou seja, são menos 1000 dias que nós já temos aqui de sofrimento, que já passou esse sofrimento, a gente tem mais ou menos 390 dias até o segundo turno de 2022. E até lá, vamos jogar luzes, vamos cobrar das autoridades, vamos fazer aquilo que tiver ao nosso alcance para esclarecer as pessoas que tem muito mais gente responsável por esse genocídio do que o presidente da República, e os meios de comunicação, as direções, sabem muito bem que isso é fato, que isso é verdadeiro. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!